Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, está no ar o nosso Marco Zero nessa manhã de sábado, vivendo o dia 7 de maio. Vamos falar dele, transporte coletivo. Afinal de contas, aquela velha novela teve um capítulo novo há poucos meses e ainda alvo de muitas reclamações, alvo ainda de muita contestação por parte da população de Foz do Iguaçu, Paulo. Isso, Moacir. Foz do Iguaçu está prestes a completar 2 meses naquilo que foi chamado o novo transporte coletivo urbano, após a prefeitura tomar a decisão de romper o contrato com o antigo consórcio Sorriso, né? E em seu lugar assumiu a operação a Aviação Santa Clara. Assumiu precisamente no dia 13 de março, ou seja, no dia 13 de maio, completará 2 meses. A promessa era que se resolvessem os principais problemas relacionados a esse serviço, que é essencial à população, principalmente falta de ônibus, superlotação, enfim. Esse pacote aí de melhorias envolvia também uma estruturação melhor dos ônibus de melhor qualidade, Wi-Fi, ar-condicionado. Esse é um dos assuntos. O outro é o novo STARF, que está prestes de entrar em operação, também num novo modelo, substituindo aí as antigas catracas, os antigos parquímetros, né, que foram aposentados aí em várias cidades, e Foz do Iguaçu seguiu pelo mesmo caminho e está instituindo aí um modelo completamente digital por meio de aplicativos que promete ter uma série de facilidades. Esses 2 assuntos são temas para o Licério Santos, que está aqui conosco, o diretor superintendente do Foztrans. Bom dia, Licério, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes aí do Marco Zero, obrigado aí pelo espaço para a gente estar trazendo informação para o nosso iguaçuense, importante, no sábado de manhã aí a gente traz as novidades. Aliás, o programa hoje está repleto, eu fiquei atento aí ouvindo tudo que vocês têm para falar hoje, tem assuntos muito interessantes, né? Aliás, aproveito aí já para parabenizar o Núcleo Avenida Brasil, porque eles vêm fazendo um trabalho bem legal. Acho que estão atingindo a meta. O Maurício lá vem coordenando junto com a CIF, com o Núcleo, e o resultado está sendo esse. Todos os sábados o Foztrans tem apoiado na questão trânsito, a autorização aí para o uso das calçadas. Finalizamos também uma nova sinalização aí na Avenida Brasil, né, para ficar mais atraente, mais bonita. E então é o papel do poder público aí, dar apoio especialmente nessas iniciativas louváveis que o empresário tem, que o setor do comércio, especialmente a Avenida Brasil, tem, e agora tem a novidade também do núcleo da Vila Holanda, que estão começando um trabalho bem bacana ali na Vila Holanda, aí que já está replicando essa boa ação aí do núcleo da Avenida Brasil, já está sendo replicado para outras áreas da cidade. Né? Com relação aí ao transporte público que você falou inicialmente, sim, estamos aí chegando a 60 dias, vamos chamar de 3 etapas, né, Paulinho? A gente começou primeiro com a caducidade resolvida, depois a contratação também resolvida, a implantação, que iniciou aí com proposta de 66 ônibus, mas na verdade já começou, na primeira semana a gente já tinha 72 ônibus, né? E de lá para cá tivemos uma outra fase, que foi aquela fase da gente começar a identificar os maiores problemas, os pontos mais difíceis, que foi a colocação de ônibus extras nos horários de pico, em determinadas linhas. E nós colocamos mais de 20 ônibus nesses horários de pico, e hoje está estabelecido, desde linha aí lá do Porto Meira, do Morumbi, do Portal da Foz, da Vila C, especialmente aquele interbairros que estava bastante problemático, hoje já é etapa vencida. E também uma outra meta nessa fase era nós trazermos as linhas que tinham sido suprimidas. Também fizemos isso, nós começamos com 27 linhas, hoje já são 32, portanto, além dessas 20 linhas que teve reforço de veículos, de 20 veículos na verdade, e também trouxemos mais 5 linhas, como foi aí a 210, a 167, a Universitário 65, enfim, várias linhas que a gente trouxe. Agora nós partimos para uma terceira fase, Paulinho.
É uma fase onde tem 15 dias já que a nossa equipe está trabalhando em conjunto com a equipe da Santa Clara para analisar o porquê que em determinadas linhas, mesmo tendo colocado mais veículos, continua, não é nem superlotação, é tendo alguns atrasos, e é isso que a gente quer vencer. Então, está sendo feito um estudo do tempo, dentro da tabela de horário dos ônibus, o tempo que esse ônibus tem para fazer o percurso. Muito provavelmente, cito novamente o Interbairros como exemplo, é o primeiro que está sendo analisado, e o Vila C, por que ele não está tendo tempo suficiente? Então vai ser modificada a tabela de horário para poder esses ônibus continuarem dentro do tempo previsto e a população ter uma segurança maior de que quando ela vai para o ponto, ela não vai ficar 20 ou 30 minutos esperando o ônibus. Essa é uma terceira fase, e junto nessa terceira fase, complementar, a proposta era 37 linhas, chegamos em 32, então já estamos negociando aí com a Santa Clara a vinda de mais ônibus. Hoje, dos 60 propostos lá no dia 13 de fevereiro, hoje a gente já está com 88 ônibus, sendo desses 84 já em circulação, uma frota mínima de reserva na garagem e ônibus na rua. E com essa nova tabela de implantar algumas novas linhas, por exemplo, a 360 e a 255, a gente vai entrar com 92 ônibus em operação, né? Esperamos aí que consigamos vencer isso na próxima semana. Então, duas ações: trazer mais algumas linhas daquelas que haviam sido suprimidas e também fazer uma readequação da tabela do horário para tentar minimizar, ou a proposta é resolver, mas pelo menos minimizar atrasos em algumas linhas pontuais que continuam acontecendo, né? Outro destaque também é que a gente resolveu, Paulinho, a questão do transporte escolar. Analisamos caso a caso, a 105 ali da região da Vila Adriana e Carimã está tranquila. O último que tivemos problema foi ali da região que trabalha mais a Zona Norte, também já está solucionado. Isso, inclusive, foi feito esta semana. Teve uns problemas sérios ali em algumas escolas de atraso, tanto atraso para levar os alunos que chegavam atrasados, porque estava atendendo 2 colégios e não fechava o horário, e também atraso para buscar os alunos, sabe? Tivemos situações assim, onde a gente teve que dar um apoio para a Secretaria de Educação. Neste caso, a gente sempre trabalha Santa Clara, Secretaria de Educação e Fostrans, porque essa responsabilidade é da Secretaria de Educação. Mas lógico que a interferência de logística e tudo mais é por parte do Fostrans. Então, podemos considerar que tivemos muitos avanços, né? Não está o ideal ainda. A frota ela foi melhorada. Desses 66 ônibus até os 88, todos esses carros foram os carros bons, melhores. Hoje, se pegar a planilha de veículos, você vai ver que realmente melhorou muito a qualidade dos veículos. Tanto que estamos hoje com 40 veículos com ar-condicionado. Eu tenho certeza que a população de Foz do Iguaçu não imaginava isso. Presta atenção, Paulinho, tem um ingrediente importante nisso. Nós estamos num contrato emergencial. Não é a nova modelagem. Não é o que vai ser o transporte de Foz do Iguaçu. Este é um transporte emergencial, e o próprio nome já diz. Ele foi feito por emergência, de uma empresa que chegou, um contrato assinado no dia 8 de março, e dia 13 de março os ônibus estavam rodando. Então, nós sabíamos que teria momentos de tensão. E aí, estrategicamente, com gestão, a gente foi atendendo a cada episódio de tensão desse e chegamos onde chegamos hoje. E sério, a gente tem percebido alguns ônibus do consórcio Sorriso rodando. São alugados pela Aviação Santa Clara? A Aviação Santa Clara, para ela poder compor a frota, ela fez, vamos chamar de um cata em várias cidades, e uma parte dela, uma parte frota própria mesmo, uma parte de empresas de Almirante Tamandaré, de Campo Largo, de Santa Catarina, não tenho certeza, mas me parece que alguns de uma empresa de Maringá, e uma parte das empresas que compunham o consórcio Sorriso.
Então, foi a forma que ela encontrou, natural, para você fazer a compra de 100 ônibus para um transporte emergencial de 1 ano, há que se convir que é um investimento que não teria retorno. Então, o caminho que eles encontraram para atender o contrato foi fazer a locação de ônibus. E entre os veículos que eles locaram, tem alguns das empresas que compunham o consórcio Sorriso. Ô, Licério, nesse ponto, gostaria de voltar aí à questão do aumento da frota que você mencionou, mas como você tocou nessa questão da capacidade da empresa de ofertar o serviço, de reunir todos esses ônibus e tal, foi lançada uma consulta pública para atrair as empresas que tinham um padrão de exigência. Ao final, se flexibilizou, inclusive, na questão dos ônibus e tal. Isso não comprometeu a ampla concorrência, ou seja, de ter deixado empresas de participarem porque olharam o edital e falaram: isso eu não consigo atender, eu não vou participar, resultando só em 2 interessadas, e uma delas acabou a vencedora, a Aviação Santa Clara. Essa estratégia da forma da contratação, ela foi definida pela Secretaria de Governança. O Fostrans apresentou um estudo a pedido da Secretaria de Governança, que estava fazendo essa coordenação, propondo algo um pouco diferente do que foi contratado, né? Mas a nossa proposta era de ter já de início 90 ônibus, com mais 10 ônibus de reserva, né? Num total de 100 ônibus, que é o que nós estamos chegando hoje. Veja que nós já estamos falando de 92 e não mais 90. Por quê? Porque nós temos estudos técnicos que nos levam a tomar esse tipo de decisão. Entretanto, a opção foi por fazer a contratação emergencial através de preço público e foi definido algumas regras. Na medida que foi passado para o Fostrans a responsabilidade da fiscalização, da gestão, que não existia anteriormente, e principalmente da contratação, qual foi a nossa visão? Não deixar a população sem transporte. Nós não poderíamos chegar dia 13 e não ter ônibus na rua, né? E aí foram 2 empresas que apresentaram proposta. Entre as 2 empresas, uma cumpria plenamente aquilo que tinha sido proposto, de pôr todos os ônibus. O único detalhe foi a questão do ar-condicionado. E a outra disse: eu coloco 20 ônibus inicial e em 60 dias eu completo os 60 ônibus com ar-condicionado. Só que com a economicidade de mais de 2 milhões de reais. Então, a comissão que estava para fazer o estudo, sob coordenação da Secretaria de Governança, decidiu aconselhar o prefeito a fazer a contratação pelo mais econômico. E veja que está sendo vencido essa questão dos ar-condicionado e a qualidade dos veículos dentro do prazo aí proposto e o prazo combinado, vamos dizer assim, entendeu? Então, o foco da gestão do Fostrans foi não deixar a população sem transporte, né? Aí sim nós teríamos problema. Se pode ter havido que algumas empresas não participaram por conta do modelo apresentado, mas não havia sido dito e não está no termo de referência a exigência de frota própria, tá? Tinha sido solicitado 66 ônibus, entende? Então, até mesmo, como eu acabei de falar, seria um investimento, uma exigência de um investimento que não teria um retorno financeiro para as empresas. Aí sim, certamente, não teria nenhuma empresa para se propor a fazer o transporte. E não é contraditório você ter agora os ônibus da empresa, do consórcio Sorriso, operando? Faz parte a empresa que fornece esses ônibus para a atual operadora, no caso a Aviação Santa Clara, é uma empresa que está impedida, inclusive, de participar do processo de licitatório aí hoje pela prefeitura. Essa é uma responsabilidade da empresa Santa Clara. Nós acreditamos que eles tenham tomadas as precauções de locar o ônibus desta ou daquela empresa, né? Eu vejo que, para nós, como contratante, eles estão cumprindo o contrato. Cada ordem de serviço que a gente tem
soltado em uma vez por semana. Cada semana a gente amplia um pouco o serviço, exigindo aí que se coloque mais veículos, e o caminho encontrado por eles foi esse. Mas vale a pena lembrar o seguinte, Paulinho, nós estamos com um problema sério no país com relação a ônibus. Um dos nossos pedidos para a empresa Santa Clara foi colocar ônibus articulados. E o prazo de entrega de novos ônibus pelas montadoras, por conta da falta de componentes, não só dos ônibus, mas de veículos como um todo e qualquer tecnologia, computadores e tudo mais, ela está com um grave problema por conta de duas situações. O problema na China, da volta da Covid, onde além de Xangai, agora Pequim está com um problema sério, parece que tem uma parte de Pequim que está em lockdown também, e obviamente Xangai é o grande centro distribuidor de tecnologia para o mundo inteiro, além do problema da Europa, leste europeu com a Europa ali, que também está retardando as maiores empresas montadoras são da Europa. E não se consegue comprar novos ônibus. Então, todas as empresas de transporte do Brasil estão passando por um vazio de compra de veículos novamente. Então, a Santa Clara justificou que não consegue trazer de imediato esses ônibus articulados, que dariam um alívio nos horários de pico, e está nos pedindo um prazo um pouquinho maior para poder cumprir isso. Então, a forma que eles estão encontrando, o caminho que eles estão encontrando para trazer o abastecimento de ônibus para Foz do Iguaçu, nós como gestores não nos cabe. Isso é um problema entre a empresa Santa Clara e todas as empresas que eles locaram ônibus, qual seja, de Campo Largo, de Tamandaré, de Curitiba, enfim, na realidade, para nós, o que ele faz? Ele traz uma lista de ônibus com chassi e placa, um contrato de locação ou de propriedade do veículo, através do certificado do veículo, e essa frota passa a compor o acervo da frota do transporte público de Foz do Iguaçu. E isso nós temos controle absoluto. Não entra e não sai ônibus na frota se não for com vistoria do Fostrans, e nós fazemos vistoria semanal de todos os odômetros para controle de quilometragem. Então, essa gestão a gente vem fazendo. Sobre essa gestão, eu gostaria de lhe perguntar, no mês de abril, o portal H2Foz fez uma reportagem e apurou que pelo menos 19 ônibus do novo transporte coletivo possuem entre 11 e 12 anos de fabricação. A utilização desses veículos com 11 e 12 anos de fabricação é contrária ao contrato do próprio Fostrans. Como é que vocês têm acompanhado isso? Ele não é contrário. O contrato prevê média de 6 anos. Então, quando você tem ônibus zero, que a grande maioria são ônibus novos, eu estou falando de hoje 88 ônibus. Desses 19 que foi levantado, e que aliás colabora muito, a imprensa colabora muito, fazendo esse tipo de, vamos chamar de auditagem, de verificação do serviço que está sendo prestado, isso colabora muito. Desses 19, mais 5 já foram tirados da frota e colocados 5 veículos mais atualizados, entre eles veículos 0 km, e muito importante, todos com ar-condicionado. Todos os veículos que chegam são veículos com ar-condicionado. Hoje, então, se o H2Foz fizesse esse mesmo levantamento, não encontraria esses 19 veículos do novo sistema com 11 e 12 anos? Não teria esse número de... Certamente não, e além disso, na gestão a gente tem vamos chamar de cadastro de veículo por veículo. Nós temos semanalmente feito a vistoria de odômetro, além de fazer semanalmente lá na garagem, e todo sábado, a partir das 10 da noite, o Fostrans tem uma equipe de fiscais fazendo essa auditagem. Além disso, nós temos fiscais no TTU, que aí aleatoriamente é feito a vistoria de se o ar-condicionado está funcionando, se o sistema de bilhetagem está funcionando e se as cadeiras elevatórias também estão funcionando. Então, uma coisa é você fazer isso lá na garagem, mas 2 dias depois esse ônibus pode ter um problema mecânico. Então, a gente vem fazendo isso no dia a dia ali no TTU. Ou seja, nunca, em tempo algum em Foz do Iguaçu, houve controle e gestão do transporte público como está sendo feito agora. E não é o ideal. Isso, na verdade, está servindo de subsídio para a gente pensar na próxima contratação.
Muito bem. Licério, você falou dos novos ônibus. A prefeitura, ao assumir ao formalizar, instituir esse contrato com a nova operadora, ela também obteve uma autorização para destinar 6 milhões para o transporte coletivo, para a nova operação. Pensando que sempre que se fala, vocês têm os dados, o aplicativo 156 deve municiar vocês diariamente dessas informações, se fala de transporte coletivo, neste momento, tem muita reclamação do usuário. E o pedido é mais ônibus, sempre mais ônibus, porque isso vai diminuir atraso na linha, falta de ônibus, superlotação e tudo isso mais. Porque o Fostrans não exige ou pede, complementa o contrato para que a gente chegue ao número superior aos 100 que vigoravam lá no tempo do consórcio Sorriso, para dar uma melhor atendimento neste momento para a população. Enquanto vai se fazendo os estudos técnicos de linha, como você mencionou no início, mas com mais ônibus nas linhas, nesse momento, aplacaria uma série de problemas apresentados pela população diariamente. Muito importante o que você falou, primeiramente, do 156. Sim, ele é um excelente filtro e uma grande forma de subsídio para as nossas tomadas de decisão. Nós tivemos até o momento, dentro desse período, eu vou dar um número, 42 mil transportados na última semana, a média de 41.700 por dia. Nós começamos ali no mês de março, onde tinha maior grita de reclamação, nós tínhamos 8,33 reclamações por dia no 156. Hoje, durante os últimos 10 dias, nós tivemos uma média de 3,66 reclamações por dia. Ou seja, num universo de 42 mil transportados, nós tivemos menos de 4 reclamações por dia. Mas o número para nós não é o principal. O principal é a forma de retorno que nós estamos dando para a população. Esse retorno do 156 ele é feito de forma individual, analisado caso a caso e dentro do prazo. Nós temos com reclamação que está aguardando há mais de 30 dias, que nós não devemos de forma nenhuma deixar a pessoa sem resposta durante 30 dias, de um universo de mais de 80 que nós tivemos no mês de março, hoje nós estamos com 32 reclamações que passa de um mês sem atendimento. Através do painel do 156 eu acompanho diariamente. Atendimento é uma resposta à pessoa do procedimento adotado ou a solução do problema? Uma resposta. A solução do problema, às vezes você começa um atendimento no dia 1º e você só vai terminar esse atendimento lá pelo dia 20. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos uma série de reclamações da linha universitária. Todas essas pessoas que reclamaram da linha universitária, eles só tiveram a resposta, um fechamento do processo quando a gente reimplantou a linha. Aí foi voltado todos esses processos e dito, olha, a tua reclamação da linha 65, a partir da manhã, que nesse caso foi um dia antes, ela está retornando e com a cópia da tabela de horário. Ou seja, de fato, um atendimento personalizado, e é isso que a gente entende. Por isso, a gente insiste para a população que utilize o canal 156, porque fica o registro do atendimento. Para entender, Licério, você os órgãos deram esse retorno a quem pediu mais ônibus na linha universitária. Vocês deram esse retorno, estão informando a pessoa os passos que estão sendo tomados, mas e ônibus efetivamente? Inclusive lá na região norte é um pedido de 2 universidades públicas, né? A gente tem UniOeste e Unila naquela região, Parque Tecnológico de Itaipu também, e as 2 instituições fizeram um pedido conjunto pedindo uma solução para o problema de ônibus lá, né? Corrobora com o que as pessoas informam para vocês. Totalmente no 156. Pertinente. Essa iniciativa de responder pelo 156 inclui uma solução com mais ônibus, com mais linhas, com mais efetivo de atendimento lá naquela região, ou por enquanto é só essa formalização? Não, na verdade nós já atendemos aquela região lá, com mais linhas no Interbairros, que passa, nós aumentamos 4 ônibus no Interbairros. 4. E é o suficiente? Hoje está sendo suficiente. O que precisa do Interbairros, lembra que eu falei que é a adequação da tabela de horário?
porque o horário definido na tabela não dá tempo do ônibus cumprir o roteiro. Então, e se precisar para colocar mais, vai colocar mais. Aí reiteramos a 65. Nós tínhamos tido há cerca de 40 dias mais ou menos, nós tivemos uma reunião com a diretoria da UniOeste e segunda-feira teremos uma reunião com a reitoria da UniOeste e UNILA. Mas as respostas que pretende-se dar e que já estavam sendo feitas é justamente isso, readequar as linhas que tinham sido suprimidas, e um dos pedidos é trazer a linha 102, que é lá da Vila C, para, durante os horários de entrada e saída dos universitários, fazer uma entrada, saída da Tancredo Neves e fazer um extra ali atendendo as universidades. Isso provavelmente deve acontecer, ou talvez até a colocação de uma linha específica nesses horários. Isso está em estudo. E há necessidade, sim, de um estudo antes, porque qualquer movimento que você faça dentro de uma tabela de horário, quando você tem 30 e poucas linhas em andamento, ela reflete nos demais linhas. Então, a gente tem que fazer, de fato, uma análise técnica mesmo. A linha 102, se a gente fizer essa extra indo até a universidade, vai ajudar sobremaneira para quem mora na região norte, na Vila C, e usa essas duas e estuda nessas duas universidades. Mas também tem uma outra situação que a UniOeste reivindica que o ônibus entre no estacionamento da UniOeste. O estacionamento é privado. Não tem como um serviço público entrar numa área privada, por mais que seja universidade. Então, a linha vai continuar, todas as linhas vão continuar passando na frente da universidade, e o acesso na área interna da universidade, aí o aluno faz a pé, até porque são em torno de 100, 150 metros mais ou menos. Mas sim, é muito importante, a gente sempre teve uma parceria muito forte com as universidades em todas as áreas, e isso aí, em termos de adequação das linhas ou aumento de linhas ou de ônibus, sim, é tratado com muita responsabilidade. Licério, você mencionou novos ônibus. Temos prazo para isso? Quando que essa frota vai ser incrementada e que número de ônibus podemos falar hoje? Sim, claro que podemos falar. Como eu disse, nós temos hoje 88 ônibus em operação. Nos próximos dias deve chegar a 92 ônibus. A cada ordem de serviço, essa ordem a gente já emitiu, tá? Por isso eu estou falando de 92. Isso, a empresa tem prazo você imagina que poderia chegar a esses 92 Tudo ônibus? Normatizado. A empresa tem 15 dias para cumprir cada ordem de serviço, mas ela tem cumprido antes. Ela tem cumprido antes, em torno de uma semana. Então, isso nos leva a crer que semana que vem a gente estará com 92 ônibus. Normalmente, a gente tem feito aumento de frota nos sábados. Por quê? Porque tem o fechamento da semana. Então, aí faz a vistoria inicial no sábado e já no domingo os novos ônibus começam a rodar dentro da frota. Antes de você fazer essa ordem de serviço, a ordem de serviço ela é composta, além da determinação do incremento da frota, acompanha a tabela de horário e o itinerário. Então, como eu disse, tem um serviço técnico. Não é só dizer, me traga mais tantos ônibus que eu vou botar nas linhas. Não, tem que fazer um trabalho técnico, e esse trabalho é feito pela equipe do Fostrans, juntamente com a equipe da Santa Clara. Mas então, para ser objetivo na tua pergunta, a gente vai com 92 ônibus, faz análise das linhas que ainda não foram implementadas, que ainda tem algumas. Nós pretendemos, com esses 92 ônibus, já colocar mais 2 linhas que tinham sido suprimidas. Portanto, chegaremos a 34 de um total de 37, que é a nossa análise inicial, e é o que tinha rodando antes da pandemia, era essa quantidade de linhas, tá? Mas se precisar colocar mais linhas, com certeza vai ser feito. Sério, o tempo é curto, temos muitos outros pontos aí para tocar sobre o transporte coletivo, mas como a gente já venceu, já ultrapassou o nosso ponto, eu quero que você dê uma atualizada sobre a questão do novo STARF. Tem data já para entrar em vigor? Não que a gente seja com saudade de pagar a taxinha lá, mas
Não, Paulinho, vai acontecer. Você não está com saudade, mas as pessoas que usam essas áreas de estacionamento rotativo estão com saudade, porque a pessoa não está conseguindo encontrar vaga e o comerciante reclama muito, tanto o Núcleo Avenida Brasil, o pessoal da Vila Portas, o pessoal lá da Sarsdeli, reclama através da CIF, através do Sindicato do Comércio. Então a gente tem que dar essa resposta sim. No dia... eu vou dar uma data, que até o momento é a que nós definimos. Podemos alterar essa data, mas não pretendemos alterar. No dia 18 inicia o novo sistema de STARF. 18 de maio. 18 de maio. E claro que para tudo isso acontecer, vem sendo feito capacitações, treinamento, decisão da forma de atuação, enfim, isso implica de fato numa série de decisões e tomadas de decisão para poder chegar no dia e funcionar. Para ser pragmático, para informar a população, no dia 18 não vai começar a fazer a notificação de imediato. Nós vamos trabalhar uma semana fazendo a informação para o usuário desses locais. As nossas monitoras do STARF, elas estarão fazendo a distribuição de folders, ali informando um passo a passo de como vai ser a operação. Uma preocupação importante que a gente teve, Paulinho, é não mexer muito. Não mudamos o tempo de uso, não mudamos o valor que vai ser cobrado, não mudamos... já era por aplicativo, que era o vago. Hoje o aplicativo é próprio, chama-se STARF Fostrans. Então hoje realmente o município tem um aplicativo que vai atender o estacionamento rotativo. O aplicativo só vai ser liberado nessa data também? Nessa data, ou talvez seja liberado antes. Então, que assim, para um das lojas, ela já está ok. A outra loja, eu acho que é da iOS... As lojas virtuais, onde você baixa o aplicativo. Onde você baixa o aplicativo. Então, essa semana deve ser vencida essa etapa aí da hospedagem dos aplicativos nas lojas, para as pessoas poderem fazer os seus downloads aí. Esse treinamento, ele passa por várias etapas. Então você imagina que a equipe do STARF trabalhava de uma forma e passará a trabalhar de uma forma muito diferente. Mas o principal é assim, Paulinho, é evolução, é redução de custo para o erário público e é facilitação para o usuário. E ele vai ter sim os pontos de venda em vários locais. Inicialmente a gente está aí mapeando e a empresa contratada já está negociando cerca de 50 pontos de venda. Então não vai ter aquele risco de dizer, poxa, mas agora por aplicativo, se eu tiver dinheiro não vou usar mais. Vai continuar usando, o impacto ele é positivo, não é negativo. Não vai ter nada que venha em prejuízo daquele usuário. Ao contrário, cada vez mais o usuário vai ter facilidade. O aplicativo ficou muito mais intuitivo, ele tem mais informações, facilidade de recuperação de crédito. Então a gente está tratando também de tudo aquilo que o Fostrans vem fazendo em cada contrato, em cada atualização, a gente tem procurado trazer uma evolução tecnológica, mas especialmente com o foco de atender a população. Muita responsabilidade nessas mudanças, entende? Sério, obrigado. Não esgotamos nossos assuntos aí, nós vamos, durante a semana aí, completam os 2 meses da operação da nova empresa, a gente vai voltar ao assunto aí, tanto aqui na Clube quanto lá no Portal H2 Pós, mas te agradeço aí pelos esclarecimentos, pelas informações que trouxe nesse sábado. Obrigado, tenha um bom dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando, parabenizamos aí o programa pela qualidade dos assuntos que vocês têm apresentado, muito bacana, é uma verdadeira revista de informações que a gente tem. Eu ouço o programa nos sábados, sabia? Eu sou um dos ouvintes aí. Porque vocês trazem muita informação. E é legal para a comunidade estar sabendo informação pura, correta, direto na fonte, né? Que isso é importante. Então, obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Se quiser falar mais de STARF nos próximos dias, podemos até mandar algum das pessoas responsáveis aqui para trazer um detalhamento maior. Estamos à disposição, sim. Tá combinado. Então, voltamos aos assuntos STARF e transporte coletivo. Obrigado, Licério. Marco Zero, onde tudo começa.